Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, espectadores do canal Arte Agora. Estamos novamente aqui para mais uma edição do Iluminações, falando sobre a arte de contar histórias. Parte 3. Vamos falar hoje sobre contando fábulas. Dando continuidade ao programa, apenas para a gente contextualizar, as fábulas são, como gênero literário, elas são parecidas com contos em muitas coisas. Também são narrativas curtas que giram em torno de um conflito. Mas, apesar de poderem ser escritas tanto em prosa quanto em versos, o que mais diferencia esses dois gêneros são os personagens, que serão sempre animais, porém com características humanas. E sendo hoje o dia 1º de abril, conhecido como o Dia da Mentira, e falando em fábulas, encontramos em pesquisa realizada a fábula O Pastor Mentiroso e o Lobo, cuja autoria é atribuída a Esopo, tendo como títulos O Pastor Mentiroso, O Pastorzinho Mentiroso ou O Jovem Pastor e o Lobo. Em Portugal, é por vezes também conhecida como Pedro e o Lobo, que conta uma história que ilustra a perda de credibilidade e as consequências da mentira. A fábula conta que era uma vez um jovem pastor que costumava levar o seu rebanho de ovelhas para a serra para pastar. Como estava sozinho, durante todo o dia aborrecia-se muito. Então, pensou numa maneira de ter companhia e de se divertir um pouco. Voltou-se na direção da aldeia e gritou: Lobo, lobo! Os camponeses correram em seu auxílio. Não gostaram da graça, mas alguns deles acabaram por ficar junto do pastor por algum tempo. O rapaz ficou tão contente que repetiu várias vezes a façanha. Alguns dias depois, um lobo saiu da floresta e atacou o rebanho. O pastorzinho pediu ajuda, gritando ainda mais alto do que costumava fazer: Lobo, lobo! Como os camponeses já tinham sido enganados várias vezes, pensaram que era mais uma brincadeira e não foram ajudá-lo. O lobo pôde encher a barriga à vontade, porque ninguém o impediu. Quando regressou à aldeia, o rapaz queixou-se amargamente. Mas o homem mais velho e sábio da aldeia respondeu-lhe: Na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. Outra fábula sobre a mentira, já que estamos em 1º de abril, é a intitulada O Menino que Mentia, escrita por William Benedict, que muito tem a ver com a fábula de Esopo anteriormente contada, que nos ensina que a honestidade é fundamental para construir confiança e fortalecer amizades. Para falar mais de como contar fábulas desde os séculos passados até os dias atuais, temos que lembrar que as fábulas costumam apresentar animais ou objetos personificados, como a cigarra e a formiga, enquanto os contos infantis oferecem uma variedade de personagens, muitas vezes envolvendo elementos mágicos que aguçam a imaginação das crianças. Tal gênero literário resistiu a um longo percurso no tempo e no espaço da nossa civilização, encantando até os dias atuais por muitas gerações no mundo inteiro. Através do seu formato de narrativa curta por intermédio de animais e, por vezes, objetos animados, com a intenção de representar os humanos. Revisitando Exupéry e O Pequeno Príncipe. O nome de extrema relevância no universo da literatura infantil e infanto-juvenil é Antoine de Saint-Exupéry, autor do clássico Pequeno Príncipe, uma das obras mais lidas e amadas do mundo. A simplicidade e profundidade da história abordam temas como amizade e amor, tocando leitores de todas as idades, de gerações em gerações, desde sua publicação em 1943. Quem não conhece a frase aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. O Pequeno Príncipe aborda temas como amizade, amor e responsabilidade, com uma linguagem simples e rica em simbolismo.
e nos ensina que o essencial da vida é invisível aos olhos e se encontra nos laços e no afeto que criamos com as pessoas e coisas, conforme a lição da raposa. A obra, considerada um clássico lido por crianças, jovens e adultos, também destaca a importância de valorizar a simplicidade e a imaginação da infância, ressaltando a crítica à visão superficial e às ambições vazias dos adultos, e como a dedicação e o cuidado dão valor às relações. A voz da raposa em O Pequeno Príncipe é a voz da sabedoria sobre as relações humanas, ensinando o valor de cativar, criar laços, a importância da paciência, dos rituais e da responsabilidade. A raposa explica que, sem cativar, as coisas e pessoas são iguais, mas ao criar laços, elas se tornam únicas e valiosas, revelando o essencial que é invisível aos olhos e que só o coração pode ver e sentir, ensinando lições profundas sobre amor e amizade que os adultos esqueceram. Nesse clássico, a raposa fala e dá como principais lições as seguintes: cativar é criar laços, onde você faz alguém se tornar único no mundo para você e você para ele, através do tempo e da dedicação, criando uma conexão especial. A voz da raposa é a voz da conexão genuína, da profundidade emocional e da verdade sobre o que realmente importa na vida, contrastando com a superficialidade do mundo adulto. Em tempos como os de hoje, em que a insegurança e o egoísmo se instalam cada vez mais em nossa existência, talvez seja a hora perfeita para se permitir voar ainda mais alto com Exupéry, por outras paisagens, além daquelas eternizadas por um menino, uma raposa e um aviador. E em uma reflexão conclusiva a respeito de tão valorosa obra de Exupéry, O Pequeno Príncipe, tendo um personagem, a raposa, um animal que se expressa e mantém um diálogo com o Pequeno Príncipe, dando lições e oferecendo reflexões de vida às pessoas, relativamente a princípios como moral, lealdade, amizade, responsabilidade, solidariedade, com essas características narrativas, não se assemelharia, então, à obra do renomado autor a fábula como gênero literário nesse formato? No 15º programa, Iluminações, exibido em 7 de janeiro de 26, falando sobre literatura infantil, trouxemos uma linha do tempo na história das fábulas, recontando as fábulas de Esopo a Monteiro Lobato. De acordo com a pesquisa realizada para o referido programa, as fábulas, como gênero literário, são parecidas com os contos em muitas coisas. Também são narrativas curtas que giram em torno do conflito. E apesar de poderem ser escritas tanto em prosa quanto em versos, costumam apresentar animais ou objetos personificados. As fábulas são um tipo de literatura cuja origem é atribuída à tradição oral, sendo contadas e transmitidas por gerações antes de serem escritas. A fábula é uma narrativa que se perde na origem dos tempos, retratando situações humanas vividas geralmente por animais, com o intuito de transmitir certa moralidade. Tal natureza simbólica revela uma analogia com a natureza humana. O leão, por exemplo, é símbolo da força e majestade. A raposa, símbolo de astúcia, enquanto o lobo representa o poder. O carneiro, a ingenuidade e a fragilidade, tornando em muitas situações a virtude louvável e o vício ridículo. De modo bem-humorado e divertido, a fábula apresenta comportamentos que atuam sobre o leitor, levando-o a uma reflexão ética e proporcionando uma leitura a um só tempo educativa, crítica e prazerosa.
No âmbito da literatura ocidental, tem-se que a fábula é um dos gêneros literários mais antigos e nos remonta ao século VI a.C., com Esopo, na Grécia, até Monteiro Lobato, no Brasil, passando por Fedro, em Roma, e La Fontaine, na era clássica da França. Historicamente, consta que as fábulas se desenvolveram na Grécia, sendo o período em que se tornaram conhecidas e registradas e foram atribuídas a Esopo. As fábulas, desde os tempos arcaicos, foi um dos gêneros narrativos mais difundidos em todas as sociedades. Paralelamente aos contos maravilhosos, na Idade Média começam a circular as fábulas gregas de Esopo e as latinas de Fedro. Eram narradas em versos e em língua romance. A língua foi apenas falada durante um longo tempo intermédio entre o latim, que era uma língua geral, e o surgimento das novas línguas modernas, como francês, italiano, português, entre outras. As fábulas de Esopo. Esopo era um fabulista grego que teria sido um escravo e contador de histórias, descrito como corcunda e com problemas de fala, mas de grande inteligência e sensibilidade. Há várias fábulas populares cuja autoria é atribuída a Esopo e que são conhecidas pelo mundo inteiro como fábulas de Esopo. São elas: a cigarra e a formiga, a tartaruga e a lebre, a raposa e as uvas, o vento norte e o sol, o pastor mentiroso, o menino que gritava lobo e o lobo e o cordeiro, cujos personagens são animais que, e se comportando como humanos, dão lições de moral. A seguir, mostramos a mesma fábula contada em prosa e em verso. A cigarra e a formiga, na versão de Esopo, em prosa. Escutemos. A cigarra e a formiga, na versão de Esopo, em prosa. Durante um lindo dia de inverno, as formigas estavam secando os grãos que tinham coletado durante o verão. Uma cigarra faminta parou e lhes pediu algo para comer. As formigas perguntaram então: por que você não armazenou comida durante o verão para enfrentar os meses de dificuldade que estão chegando? A cigarra respondeu: não tive tempo, eu estava muito ocupada cantando. Ao ouvir isto, as formigas disseram: você cantou durante todo o verão? Pois agora dance. Moral: é melhor estar preparado para os dias de necessidade. Agora, ouçamos a fábula A Cigarra e a Formiga em versos, escrita por La Fontaine, com tradução de Bocage. A fábula da cigarra e a formiga em versos, por La Fontaine, com tradução de Bocage. Tendo a cigarra em cantigas, folgado todo o verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. Não lhe restando migalha que trincasse a tagarela, foi valer-se da formiga que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brio, algum grão com que manter-se até voltar ao acesso estio. Amiga, diz a cigarra, prometa a fé do animal pagar-vos antes de agosto os juros e o principal. A formiga nunca empresta, nunca dá por isso junta. No verão em que lhe davas, a pedite ela pergunta. Responde a outra, eu cantava noite e dia, a toda hora. Oh, bravo, torna a formiga, cantavas? Pois dança agora. Após esse primeiro momento, na linha do tempo das fábulas de Esopo, segue-se a Esopo o fabulista latino Fedro, que viveu no século I depois de Cristo. Fedro é o responsável pela inversão da moral da fábula do final para o início, e a afirmativa de que a fábula tem duas finalidades, que são a de entreter e aconselhar, retratando também em suas obras a sua revolta contra as injustiças sociais e crimes do seu tempo. Fedro era filho de escravos, foi alforriado pelo imperador romano Augusto. Na literatura latina dos anos 15 a.C. a menos 50 depois de Cristo, Fedro revelou-se um dos seus grandes nomes, sendo o único escritor da época que se dirige a uma roda ampla de leitores e que alarga sua observação com intenções morais e sociais,
fazendo uma análise própria e muito sutil da alma humana, juntamente à pintura mordaz da sociedade de seu tempo. Grande parte de suas fábulas foram distribuídas em 5 livros, chamados Fabulae, e versam sobre temas já tratados por Esopo. No entanto, torna suas histórias mais atuais e atrativas quando as fábulas, em que os personagens são animais, ele acrescenta humanos, fatos históricos, novos episódios e palavras picantes, dirigindo-se para a sátira. Escutemos agora a fábula de Fedro, o lobo e o cordeiro. A fábula O Lobo e o Cordeiro, de Fedro. Ao mesmo regato, o lobo e o cordeiro vieram, compelidos pela sede. Bem acima estava de pé o lobo, e muito mais abaixo o cordeiro. Então, pela sua goela desonesta, incitado, o ladrão procurou um pretexto de litígio. Disse: Por que me turvaste a água a mim, que estive bebendo? O landuzinho, mostrando-se cheio de temor em resposta, disse: Como posso, por favor te peço, fazer o que de ti queixas, ó lobo? A partir daí, de cima para baixo, é que escorre para os meus sorvos a água límpida. Repelido aquele, já reconhecido pela força da verdade, disse: Antes destes últimos 6 meses, disseste-me mal de mim. Respondeu o cordeiro: Eu? Palavra de honra que não era nascido. Disse ele: O teu pai, ó Hércules, disse mal de mim. E sem mais discutir, agarra o cordeiro violentamente, sem deixar-lhe a possibilidade de escapar, e dilacera-o, dando-lhe uma morte violenta e ilegal. Esta fábula foi escrita por causa daqueles homens que, através de processos simulados, oprimem os que são incapazes de prejudicar a outrem. A fábula O Lobo e o Cordeiro, de Esopo, reescrita por Fedro, é uma história que ilustra uma injustiça e a falta de respeito. A moral da fábula é que, mesmo que uma pessoa tenha razões justas para suas ações, ela pode ser vítima de um tirano ou de um inimigo poderoso. O lobo, deparando-se com um cordeiro desgarrado do rebanho, decidiu comê-lo e tentou encontrar algum pretexto que justificasse o seu direito de matá-lo. Assim ele disse: Como ousa sujar a água que estou bebendo? Mas disse humildemente o cordeiro: Como posso sujar a água se a correnteza vem em minha direção, passando primeiro pelo senhor? O lobo de pronto retrucou: Você me insultou terrivelmente no ano passado. Na verdade, baliu o cordeiro, num tom de voz laborioso, no ano passado eu ainda nem havia nascido. O lobo replicou: Então, com certeza foi seu pai. Neste ponto, o lobo saltou sobre o cordeiro e o devorou, dizendo: Ora, não ficarei sem minha janta, ainda que você refute todas as minhas acusações. A moral que traz é: o tirano sempre encontrará um pretexto para suas maldades. O terceiro momento da fábula na história é acreditado ao fabulista Jean de La Fontaine. Esse momento coincide com o fim do período medieval e o início dos tempos modernos. La Fontaine conserva a forma poética já utilizada por Fedro, embora a moral da fábula não fique desvinculada, mas sim implícita no corpo da narrativa. As fábulas se espalharam pelo mundo através da tradição oral e inspiraram inúmeros escritores. Foi um poeta francês famoso. La Fontaine escreveu contos e comédias, no entanto, ficou mais conhecido por suas fábulas, inspiradas em clássicos como as de Esopo, que o tornaram um dos maiores nomes da literatura. Sua obra-prima, Fábulas, foi publicada em 1668, em 12 volumes, e o autor continuou a acrescentar histórias novas em novas edições até 1694. As fábulas de La Fontaine têm origem na tradição clássica e oriental, com forte inspiração em autores como Esopo e Horácio, cujas histórias ele adaptou para o francês em verso livre. La Fontaine adaptou essas histórias, adicionando humor, ironia e nuances. Ele também reescreveu o gênero da fábula,
aplicando novas características estruturais e focando no papel do narrador. Ouçamos agora, em prosa, a fábula A Lebre e a Tartaruga. Em prosa, a fábula A Lebre e a Tartaruga. Não chega mais depressa quem corre mais rápido. O que importa é partir na hora certa. Exemplos disso são a lebre e a tartaruga. Disse a tartaruga: vamos apostar que não chegará aquela baliza mais rápido que eu? A lebre respondeu: está louca? Com certeza chegarei lá antes de você. Louco ou não, a aposta foi mantida. E o apostado, não importa o que, foi colocado junto à baliza. Também não vem ao caso quem foi o juiz da aposta. Nossa lebre não tinha de dar mais do que 4 longos saltos para ganhar. Digo 4 referentes aos saltos desesperados que dá quando os cães a perseguem e ao saltar os deixa para trás. Tendo, pois, tempo de sobra para descansar, dormir e sentir o vento, ela deixou a tartaruga sair na frente. O pesado réptil saiu, esforçou-se e, quando pôde, evoluiu lentamente. A lebre não queria saber de obter vitória fácil. Tinha sua oponente em baixo conceito e julgava que não precisava correr até os momentos finais. Deitou-se sobre a relva, a sonda, e se entreteve com outras coisas, atenta a tudo, menos a aposta. Quando percebeu que a tartaruga estava quase alcançando a linha de chegada, a lebre partiu como um raio, porém, seus esforços foram inúteis e a rival venceu. E então, eu tinha ou não razão, disse a tartaruga. De que serve a sua agilidade? Foi vencida por mim. O que aconteceria então se levasse a casa nas costas? Em verso, a fábula A Lebre e a Tartaruga, com tradução de Curvo Semedo, é assim contada. Ouçamos. Em verso, a fábula A Lebre e a Tartaruga. Apostemos, disse a lebre, à tartaruga matreira, que eu chego primeiro ao alvo do que tu, que és tão ligeira. Dado o sinal de partida, estando as duas a par, a tartaruga começa lentamente a caminhar. A lebre, tendo vergonha de correr diante dela, tratando um tal vitória de peta ou bagatela. Deita-se e dorme ao seu pouco. Ergue-se e põe a observar de que parte corre o vento e depois entra a pastar. Eis deita uma visita d'olhos sobre a caminhante sorna, linda a ver longe da meta, e a pastar de novo torna. Olha, e depois que a vê perto, começa a sua carreira, mas então apressa os passos a tartaruga matreira. A meta chega primeiro, apanha o prêmio apressada, pregando a lebre vencida uma grande surriada. Não basta só haver posses para obter o que inventamos. É preciso pôr-lhe os meios, quando não atrás ficamos. O contendor não desprezes, por fraco se te vestir, porque um anão acordado mata um gigante a dormir. O quarto momento da fábula na história é atribuído a Monteiro Lobato. Este autor, tão apreciado pelas crianças, é considerado o marco inicial da literatura infantil no Brasil, no século XX. Monteiro Lobato é conhecido por suas fábulas, que adaptam histórias clássicas de Esopo e La Fontaine, trazendo lições morais e personagens cativantes para o público infantil. Em 1922, ele publicou o livro Fábulas, que reúne e adapta diversas fábulas clássicas, além de incluir algumas de sua própria autoria. Essas histórias são conhecidas por suas morais instigantes e personagens memoráveis que encantam gerações de leitores. Monteiro Lobato defende em sua obra para adultos valores como liberdade, autonomia, conhecimento, respeito ao semelhante e as estende ao universo infantil. E o seu universo literário é caracterizado pelo constante bom humor de suas obras, que trazem profundo conhecimento e sabedoria. Seus personagens são os animais da fauna brasileira, como a onça no lugar do leão, e também encontra palavras de uso popular, como unha de fome no lugar de avareto. Segundo Bárbara Vasconcelos de Carvalho, em sua obra Compêndio de Literatura Infantil, aspas,
As clássicas e misteriosas fadas, que já estavam talvez cansadas e cansando, foram substituídas pela originalíssima Emília, a boneca viva e cheia não só de graça, mas de ideias. Fecha aspas. E ainda de acordo com a mesma autora, aspas, a varinha mágica tornou-se mais convincente, representada pelo pó de pirlim-pim-pim, aspirado e agido como se fosse uma grande descoberta científica, de acordo com a época progressista. O rinoceronte, que amigavelmente conduz as crianças, ao invés do frágil coelhinho. A mãe gança e outros símbolos irracionais que ficam mais bem situados nas fábulas foram substituídos pela figura esclarecida de Dona Benta, avó boa e amiga, culta e tolerante, que representa a razão dentro da fantasia. E ao invés dos contos da carochinha, ganhamos os contos de Dona Benta. Fecha aspas. No sentido da procura de uma brasilidade, as lendas do nosso folclore são valorizadas e se apresentam como narrativas divertidas e bem-humoradas. O personagem Tio Barnabé narra as aventuras do Saci, enquanto Pedrinho e Narizinho saem à caça do duende brasileiro. Lobato deu movimento e alegria ao mundo criado para as crianças, e desde aí as crianças tiveram um mundo novo dentro do mundo. A chave do tamanho é frequentemente classificado como uma fábula moderna ou um conto alegórico, pois, embora use personagens fantásticos da turma do sítio, sua principal função é apresentar uma forte crítica social e política à Guerra Mundial, através de uma narrativa lúdica com uma moral implícita sobre a tolice e a fragilidade humana, e a busca por soluções simples para problemas complexos, características clássicas das fábulas. Por que é considerado uma fábula conto alegórico? A história, lançada em 1942, usa a fantasia de Emília para criticar a irracionalidade da Segunda Guerra Mundial, algo que adultos da época não faziam abertamente com crianças. A trama, com a humanidade encolhida, explora temas como a fragilidade, a estupidez humana e as consequências das ações, levando à reflexão, mesmo sem uma moral explícita, como nas fábulas de Esopo. A presença de personagens fantásticos, como Emília, uma boneca falante, o Visconde de Sabugosa, um milho que fala, e a Sala das Chaves, que é um local mágico, permite que Lobato aborde assuntos sérios de forma acessível para o público infantil, uma técnica comum em fábulas. A chave do tamanho é uma metáfora para o poder e o controle, enquanto a redução do tamanho é uma alegoria para a diminuição da importância e da capacidade de ação dos seres humanos diante dos conflitos. Portanto, embora não seja uma fábula tradicional com animais falantes, a chave do tamanho, que tem também subtítulo de A Maior Reinação do Mundo, cumpre o papel de uma fábula moderna, ensinar uma lição profunda através de uma narrativa fantástica e simbólica. Nela, Emília, sem querer, destruiu temporariamente o tamanho das criaturas. Uma curiosidade que li neste livro, A Chave do Tamanho, é a expressão criada por Emília, que fala pôr de sol de trombeta, e quer dizer pôr de sol especial. Segundo ela, inventou que, em certos dias, o sol tocava trombeta, a fim de reunir todos os vermelhos e ouros do mundo para a festa do ocaso. O formato da narrativa de Monteiro Lobato é considerado uma importante inovação literária, pois os seus personagens é que serão os responsáveis pelo sentido moral implícito na narrativa. A inovação ocorre porque a moral da história não será mostrada por uma frase no final da história, mas através de um diálogo, em meio a uma discussão ou conversa entre os próprios personagens. As fábulas de Monteiro Lobato continuam a ser
uma parte essencial da literatura infantil do Brasil, contribuindo para a formação cultural e moral das crianças. Suas histórias são testemunho do poder da narrativa e da importância de transmitir valores através da literatura. Para mais detalhes, você pode consultar fontes mencionadas que oferecem uma visão mais aprofundada sobre as obras e personagens. Dentre as muitas fábulas conhecidas de Monteiro Lobato, podemos destacar A Coruja e a Águia, que conta a história sobre rivalidade e a importância da paz. A Rã e o Boi, que aborda temas de ambição e suas consequências. O Rato da Cidade e o Rato do Campo, que contém uma narrativa que discute as diferenças entre estilos de vida e valores. As fábulas de Monteiro Lobato, por fim, revelam humor, divertimento, movimento, sabedoria, simplicidade, retratando a alma da nação do povo e do povo brasileiro. Além do que, o autor une a modernidade com a tradição, apresentando os clássicos de forma lúdica, com muito colorido, leve e pleno de fantasias e com vocabulário acessível. As fábulas contadas ou recontadas no século XXI. Em uma de suas fábulas, O Leão e o Rato, La Fontaine destaca a reciprocidade e a importância de não subestimar os outros. Nessa história, um pequeno rato ajuda um poderoso leão, demonstrando que até o mais fraco pode ser útil ao mais forte, ressaltando a importância de gestos de bondade que podem ser recompensados inesperadamente. La Fontaine, ao recontar essa fábula, também sugere que o poder e a superioridade não devem ser medidos apenas pela força física. Da mesma forma, além das lições de moral explícitas, La Fontaine também utilizava suas fábulas para fazer críticas veladas às elites e aos governantes de sua época. Em O Lobo e o Cordeiro, por exemplo, a injustiça do lobo ao atacar o cordeiro indefeso reflete as relações de poder opressivas que muitas vezes prevaleciam na sociedade francesa, onde os mais fracos eram constantemente explorados pelos mais fortes. Esse tipo de crítica sutil tornou a obra de La Fontaine extremamente popular entre os leitores de todas as classes, que viam nela um espelho de suas próprias experiências. Sua linguagem poética, cheia de rimas e trocadilhos, dá às suas histórias uma musicalidade única, tornando-as agradáveis tanto para crianças quanto para adultos. A simplicidade da trama, combinada com a profundidade das lições, faz com que suas fábulas sejam lidas e relidas ao longo dos séculos, cada vez revelando algo novo. A propósito da pesquisa sobre as fábulas recontadas nos dias atuais, deparei-me com uma obra intitulada Res Animae, lançada em 2025, que, como descreve o poeta e escritor Inaldo Tenório em seu prefácio, trata de um romance vivo, fluente e envolvente, com momentos de comicidade e tragédias, como é a vida, e vivo, como é a arte. E prossegue dizendo que os leitores ávidos pelas notícias das vozes em animação, que ecoam com tal veracidade, que encanta. E aproveitando-me das palavras do citado prefaciador, ao ler a obra em apreço, deparei-me com histórias narradas pelos objetos da casa em graciosa viagem por décadas e suas transformações, brisas, ventos, furacões, etc., no desenvolvimento da cidade e seus personagens. E a sua originalidade encantadora apresenta-se quando os objetos que contam a história conversam entre si, fazendo o leitor mergulhar nos fatos e sentir as emoções do momento, transmudando-se ao mesmo tempo entre espectadores e testemunhas dos acontecimentos. Os sentimentos compartilhados pelos objetos envolvidos na história deixam os leitores atônitos e capturados. Nas palavras do prefaciador, aspas, diante de todo o caminho percorrido, toda a vida que correu aos olhos do vento, dos objetos e seus próprios olhares e ouvidos, era certo um desfecho espetacular. Fecha aspas. O pós-fácil, de autoria do escritor Heitor Bezerra de Brito, destaca inicialmente o significado do título Res Animae,
que em latim significa coisas animadas. E segundo o mesmo, aspas, se mostra profundamente conectado ao conteúdo do livro, fecha aspas. E prossegue dizendo que não se trata aqui de seres dotados de alma ou espírito, mas de objetos inanimados que ganham voz, memória, sentimentos e história. O inanimado se anima, sente, observa, guarda e protesta. A criação de três personagens principais protagonistas, que são o vento, a escarradeira e o telefone de parede, que agem como mensageiros entre os objetos. E dessa forma, trazendo o gênero fábula, destacado no presente programa da arte de contar histórias, a obra em apreço, escrita e publicada em pleno século XXI, nos traz elementos característicos e uma mensagem forte, embutida na ludicidade do texto, onde, nas palavras do citado escritor, o autor nos lembra que cada coisa tem uma história, que o tempo deixa marcas, que há poesia naquilo que não fala, mas diz. O cotidiano, ao passar por esses elementos, deixa rastro, cheiro e saudade. Conhecendo o poeta e escritor Hinaldo Tenório, comentando sobre a obra, tendo ele feito o prefácio, convidei-o a falar sobre o conteúdo e a mensagem contida na mesma, o que gentilmente foi aceito e dessa forma nos brindará com suas palavras. Muito agradecido, Cláudia Guerra, pelo espaço para falar sobre Rex and Matter. É uma grande responsabilidade, porque é um grande romance de um grande autor. É uma história única na humanidade, na literatura universal. É um livro que a história é toda contada a partir do começo do século XIX até o século XXI, especificamente 2020, onde se dá o desfecho. A história é contada pelos objetos da casa do engenho, depois do casarão. E toda a história de Pernambuco, de Recife, do Brasil e muitos fatores do mundo também, muita coisa que aconteceu no mundo com brasileiros envolvidos também, isso é contado pelos objetos com a interlocução do narrador, que é o vento. Aí que é a grande sacada do autor, que, aliás, isso foi feito com uma naturalidade incrível. Aí é que está a marca dos autores que dominam, de fato, a linguagem, né? Então, os objetos contam pelo vento que traz, né, consegue entrar pelos espaços que tem, pelas janelas e tal, consegue entrar nas casas e traz a história, o que está acontecendo, como eu disse, em Recife, de Recife para o mundo, passar para esses objetos e eles discutem entre si. Eles discutem entre si o que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo desde o começo do século XIX, e o desenrolar dessas mudanças, e também com a mudança dos próprios objetos para o casarão, já em Recife, e com a mudança de função deles dentro desse casarão, porque o casarão muda de formato, muda de dono, né? São vários donos, e são papéis diferentes que eles passam a desenvolver, alguns até escanteados, colocados lá no sótão e etc. De sorte que está aí a grandiosidade, é o fato da história ser contada pelos objetos, né? Isso é de uma riqueza incrível, incrível. E aí está o fabuloso, né, que vem da fábula, que é uma fábula, os objetos falando, não é comum, na literatura não é muito comum, né, menos ainda. E o que eu conheço tem um registro apenas de um autor turco, Orhan Pamuk, no livro Meu Nome é Vermelho, que tem um capítulo que é contado pela moeda, por uma moeda. A moeda fala das mãos pelas quais ela passou e das histórias que circunda
essa passagem. Rex Animater é exatamente isso. Essa é a grande beleza, essa é a fábula, essa é a criatividade de uma mente fervente, de uma mente alimentada pela arte o tempo todo, às 24 horas por dia, né? Assim é Rex Animater. É um livro para não ser esquecido. Rex Animater tem uma particularidade que o torna ainda mais rico. É o personagem narrador, que é o vento. É incrível, 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 né? Ele traz as notícias que estão acontecendo, as evoluções, as revoluções, as guerras. Ele traz todas essas notícias para dentro da casa e as coloca para os objetos que discutem, como eu já disse, que discutem os acontecimentos, que questionam as mudanças. E tem um personagem que é intrigante, que é a escarradeira, né? Objeto que antigamente era muito usado. A escarradeira ela é lavada todos os dias, né? Pela função precisa ser lavada, e é colocada para secar sobre os jornais. E ali ela lia as notícias e muitas vezes até questionava as informações que o vento trazia, de sorte que isso enriquece muito mais. É uma criatividade absurda, uma criatividade grandiosa do autor em narrar essa história dessa maneira. Porque se não fossem os objetos falando, seria majestoso, como é comum ao autor, tudo que ele faz é muito bom, né? Mas seria comum, não é? Porque a história é mais ou menos conhecida, de uma forma ou de outra, por todos. Mas aí não. Aí ela é contada pelos objetos. E tem os momentos de intriga, tem os momentos de discussões, de briga entre eles, de ciúmes até. E tem os momentos também engraçados, até porque eles mudam de função, né? Com as mudanças dos donos, e a casa passa a ter outras funções e eles mudam. Aí tem muitas coisas muito engraçadas. Mas o que é incrível, de fato, diante de tudo isso, ainda mais para tornar o romance de fato fabuloso, é o final. É o final mais belo que eu já vi, é o final mais belo que eu já li, né? Não tem igual. Como não tem igual o romance, a história em si, que é contada pelos objetos, tem um final incrível. É preciso ler Rex Animater. É a história para não ser esquecida. Após tão importantes esclarecimentos, podemos constatar que a tradição oral da arte de contar histórias está presente neste século, felizmente. Não apenas com esta obra que trouxemos para vocês, mas em muitos autores contemporâneos que ainda se deixam conduzir pela imaginação em tempos atuais, em que os recursos tecnológicos tão abundantes, fazendo permanecer e se difundir essa arte de tradição oral por gerações e gerações através dos tempos. E assim, caminhando para o final do nosso 18º Iluminações, neste mês de abril, despeço-me de todos, agradecendo a presença e os comentários, desejando uma feliz Páscoa e reafirmando que é sempre muito bom estar com vocês. Viva as iluminações, viva as fábulas, viva a arte de contar histórias e um abraço bem apertado.